Boa noite. Boa noite. Chega me apresentando. Eu já estava aqui falando de você, mas é bom que você já chega e já se apresenta. Tá, Jó? Fala aí. Gente, boa noite. Eu sou Patrícia Villanova, eu sou psicóloga. Sou psicóloga da gerontologia também, né? Esse bichinho aí me picou. Apesar de tantos anos, eu tenho mais de 17 anos atuando na área organizacional, na área de RH. E aí, uns 3 anos eu senti essa necessidade de estudar um pouquinho, de contribuir, né, com a saúde mental aí dentro desse processo que é tão importante e tão delicado e às vezes tão negligenciado, que é o nosso envelhecimento, né? E aí, eu queria já lhe agradecer por essa oportunidade de trazer esse tema. A gente está no mês de setembro, né? O mês de prevenção aí da saúde mental, prevenção de suicídio. Então, esse tema eu acho que foi bem pertinente para a gente, porque é justamente isso. A gente não tem como evitar, mas a gente tem como prevenir, né? Exato. Então, eu acho que ficam todos à vontade aí hoje nesse bate-papo, porque a intenção é que a gente possa falar. A gente só consegue prevenir quando a gente tem o conhecimento, né? E a oportunidade de debater esses temas. Então, estou muito feliz. Obrigada, viu, Rei? Eu também estou muito feliz desligou aqui. Eu também estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de você estar aqui. E vai ser uma delícia esse bate-papo, apesar do tema ser um tema muito delicado, né, Paty? É verdade. A gente sabe que o tema realmente não é um tema fácil para a gente abordar. Inclusive, aqui na fisioterapia, a gente estava conversando antes, né? E aí, a gente estava falando que, assim, na fisioterapia, eu encontro muita resistência. A gente estava conversando sobre o que acontece. Eu, na fisioterapia, encontro muita resistência dessa geração quando a gente entra no assunto de psicologia, né? Quando a gente vai falar, olha, talvez o senhor, a senhora precisa de uma atenção da psicologia. E o que eu mais falo, inclusive, é que muitas das vezes a gente observa que às vezes, enxugar gelo, sabe? A gente está tratando uma situação, uma questão na fisioterapia, mas a gente precisa da equipe multidisciplinar, a gente precisa da atuação da psicologia. E aí fica sempre aquela dúvida, né, cara? Como eu posso abordar isso? Como eu posso encaminhar o meu paciente para a psicologia de uma forma que ele aceite, né? É verdade. E aí a gente estava conversando sobre isso. Como é que você pode contribuir? Posso sugerir, né? É importante que todos saibam, né, e tenham a clareza de que esse processo de envelhecimento, ele por si só, ele é difícil. E ele não acontece assim, completei 60 anos, puf, tenho necessidade de cuidar do meu corpo, não é da minha mente, não é assim, né? É uma construção. Então, como a gente negligencia isso, então chega na fase idosa, as coisas começam a pipocar, porque a gente já negligenciou isso ao longo da nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem este hábito ainda, que está sendo tão discutido agora, né? Que é a questão da gente já ter essa qualidade de vida, já ter esses hábitos saudáveis, para que a gente tenha uma velhice mais tranquila, e aí até ela é mais saudável, né? E não pela idade, mas pela condição que a gente construiu para estar e chegar até lá. Então, e eu falo sobre isso sempre na introdução, por quê? Porque é uma construção, não tem como você falar do velho hoje se você não vê qual o significado que isso teve na vida dele. Exemplos. Você chega na velhice e sempre foi uma pessoa que você delegou a sua vontade, você sempre foi muito conforme, você sempre fez tudo aquilo que devia fazer, ou desempenhou os papéis que eram cobrados para você fazer. Você se negligenciou de alguma forma, né? Aí você chega numa fase idosa, você perde o seu cônjuge, né? Você se vê só. Aí você para assim, cadê as minhas amizades? O que é que eu gosto de fazer? Né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Exatamente. É uma questão de identidade, porque você não viveu isso, né? E até você se escondeu, entre aspas, dentro de uma situação, de uma posição social, ou às vezes de uma profissão, né? E aí quando vem a aposentadoria, disse, e agora? Vou ficar parado, não sirvo mais para nada, e vem esses pensamentos disfuncionais que vão gerar os desvios emocionais, né? E ainda a sociedade coloca como a inutilidade, né? E aí vem aquela situação, já está aposentado, pode pegar o ônibus em qualquer horário, mas tem que pegar no horário de rush, não é?
Aí me vem aquela pessoa, aí vem a inutilidade. Eu sou aposentada, eu não eu só vivia para trabalhar. Olha Isso. que essa. Pois é, menina. E Você a sabe que pessoa eu tenho uma. acredita. Desculpa, fala. Eu digo assim, a pessoa acredita, né? A Acredita? sociedade espera isso e ela veste isso e ela se conforma com aquilo. E aí, só antes de você dar o seu exemplo, existem falas que é assim, eu não tenho mais nada interessante para falar, as pessoas não se interessam pelo que eu falo. Tipo assim, eu tô ultrapassado, né? Não, e Você ia falar o exemplo. não, o exemplo é muito justamente o que você falou, também no sentido, às vezes, o cônjuge morre, ou às vezes o cônjuge, na verdade, também, ele tá numa situação de uma doença e essa pessoa entra como papel de cuidador. E aí ela agora se vê no papel de cuidadora, e aí ela, que eu só sou cuidadora, e eu não tenho mais ninguém para cuidar de mim. Quem sou eu, né? E aí a gente volta para essa questão da aceitação, né? Então, assim, envelhecer é uma fase natural, né, do ser humano. E eu lembro perfeitamente, às vezes, criança diz assim, eu quero ser adolescente logo. Aí quando vira adolescente, ai meu Deus, não queria menstruar, coisa ruim da idade isso e tal. Aí tá adolescente, vou ter que trabalhar, tem responsabilidade, tem conta para pagar. Então, cada fase da vida tem suas inquietações emocionais, né? Tem suas perdas e seus ganhos. Então, você morre para a vida de criança, você nasce para adolescente, você morre para adolescente, nasce para adulto e assim vai. Uhum. Agora, o que acontece ao longo na fase da velhice, talvez complique um pouco mais isso, porque a gente tá chegando mensagem aí, você lê, né, Rê? Tô vendo aqui. Eu não consigo ler tudo. E aí, quando chega nessa fase do envelhecimento, a pessoa tá cheia de situações que são consequências do que ela viveu a vida toda e naturalmente tem o declínio, não é? Funcional, o declínio vai ter, porque é o desgaste natural do organismo, que ele é diferente, cada um vai ter o seu, mas ele está muito baseado nas nossas escolhas individuais que nós fizemos ao longo da vida toda. Da vida toda. Né? Então, aí chega nesse pedaço, nesse corte dessa fase adulta que tem o declínio, e se eu não souber aceitar isso, porque outra coisa interessante que o vale é sempre o outro, né? Tem o de 60 e o de 61. Aí o de 60 dizendo, ele é velho, né? Aquele velho ali, né? Não sou. Não é. Então, assim, tem essa questão toda da aceitação. Então, o que eu sugiro? Essa sensibilidade, né, do profissional, da equipe multidisciplinar, ela precisa ter essa sensibilidade de entender aquele contexto. Quem é essa pessoa, quais foram suas escolhas, né? Onde elas se aplicam, porque é um contexto. Porque ela não se aceita, ela tem declínio, naturalmente, né? Ela se aceita ou ela não se aceita, isso vai trazer consequências. Como é o convívio social dela. Então, como você falou, tem o cônjuge, que ou um cônjuge é adoecido e o outro vai ser se torna cuidador, né? Mas só que ele também pode ser uma pessoa idosa e ele também vai precisar de cuidado. Exato. Né? Tem a questão da solidão, ele pode estar envelhecendo e não ter constituído uma família, não ter uma rede de apoio, e aí é outras complicações, né? E tudo isso vai se misturando na condição das implicações, porque as pessoas que estão convivendo com aquele idoso, eles estão sendo impactados. Né? Nós sofremos quando alguém próximo a gente está sofrendo. E você começou a sua fala falando dessa questão da negligência, de uma certa negligência que por vezes pode ser negação. Né? Eu não aceito que o meu parente está doente. Ele não precisa. É mais fácil do que eu aceitar. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou reconhecer aquela pessoa doente? Né? Ou precisando, doente até, às vezes não, às vezes precisando de um cuidado. Ou com dificuldade de aceitar a própria limitação. E às vezes com dificuldade de reconhecer que a pessoa envelheceu. Eu vejo isso também. Eu já vou ler a Físio Amanda, tá? Que ela fez um comentário aqui muito bacana. Mas só pra gente não perder essa fala aqui sua, Paty, o seguinte, eu vejo muito comentário, que eu sempre lembro até disso, mas é que eu já ouvi tanto essa fala dos familiares dos meus pacientes, que assim, seu fulaninho, titio, vovô, papai, não é velho.
Aí eu fico, oi? Mas ele não é velho. Por quê? O que é o conceito de velho para você? Aí eu vou e tento entender. O que é o conceito de velho para você? Ah, o conceito de velho para mim. Porque fulano, papai, tio, vovô, nananã, faz tudo. Aí eu, então, pessoas idosas para você, o velho é a pessoa que não faz nada. Entendi. Boa, boa. A negação é também de eu não quero aceitar que papai envelheceu, que mamãe envelheceu. Porque essa pessoa, ela tem que continuar fazendo tudo, né? Tem isso também. E aí a gente vai com essa questão da autonomia ou da independência da pessoa. Então, é mais fácil aceitar que um parente meu está velho se ele ficar dependente, quando ele começa a ficar dependente. Né? Exato. E aí é mais fácil a gente aceitar a doença. Ali, a gente também conversou sobre isso naquele dia, né? Eu tenho que aceitar a doença. É verdade. Se estiver doente, eu aceito. E também tem outro papel da dinâmica aí dessa questão emocional, é quando o contrário, né? Que é infantilizar o idoso. Nossa! Virou meu filho, porque né? Então, é uma negação também, porque o idoso ele não é criança, ele é um idoso. Ele não vai voltar mais a ser criança, né? E nem merece ser tratado como idoso, porque ele acaba sendo negligenciado, a vontade dele acaba sendo negligenciada, né? Baseada com a família. Então, eu costumo dizer assim, que é difícil, eu acho que o nosso trabalho, né? É muito de estar olhando o todo, onde esse idoso está inserido, né? Como é as suas relações, ou até a falta de relação, ou a qualidade dessa relação, porque tudo isso vai impactar ou algo que está surgindo agora, como, por exemplo, uma doença, né? Que pode modificar esse emocional, ou algo que já era do passado, que não foi tratado lá, e agora estourou. E agora e sabe, tem uma outra questão também, às vezes, a gente também tem que lembrar de relações. Você falou uma outra questão que relações que não foram boas no passado, mas que hoje vêm à tona por conta de um cuidado obrigatório. Que é outra coisa que eu também sempre falo. Isso eu falava na época que eu estava dando aula na graduação, eu sempre abordei muito isso, que foi uma coisa que eu aprendi na época que eu fui aprender sobre gerontologia. Que, gente, também a gente tem que lembrar disso. Muitas das vezes, esses pais, essas mães, foram relações que não foram fáceis para esses filhos, mas entram numa fase idosa e obrigatoriamente tem que ser cuidado por esses filhos. Cara, qual é o vínculo que essa pessoa vai ter? Olha a dificuldade dessa relação. E aí, mais do que nunca, precisa dessa terapia, né? Dessa escuta, né? Eu acho que todos os profissionais que estão trabalhando com esse idoso precisam ter uma escuta muito ativa, muito sensível. Muito sensível. Porque ele tem voz e ele precisa ser ouvido. Exato. E aí é onde eu falo que a gente não é só fisioterapeuta. A gente tem que ter escuta. Não significa que eu vou ser psicóloga, em hipótese alguma. Normalmente na fisioterapia, a gente é um profissional que tem mais contato, porque a gente passa muitas das vezes 2, 3 vezes na casa do paciente. Às vezes, dependendo da situação, a gente fica 5 vezes na casa do paciente, ou até mais, né? Então, a gente, às vezes, como tem mais contato, às vezes a gente tem muito mais chance de ter essa escuta. Então, a gente percebe mais vezes. Só que, se você estiver atento. Porque se você não estiver atento, você deixa passar muita informação. E aí, ter esse olhar de entender, de ver o paciente. Dinâmica, né? Isso. Você consegue captar a informação e consegue passar isso para a equipe. É isso que eu acho tão interessante quando a gente tem essa visão multidimensional, né? É isso mesmo. Fala. Nossa, você pode falar. Não, o comentário que a gente recebeu aqui foi da Amanda, que ela falou o seguinte: tem um paciente difícil. A filha colocou para fazer terapia, mas a paciente mente para a psicóloga e não quer conversar. E aí? Aí a psicóloga vai ter que usar as técnicas dela para conseguir aí entender esse contexto, porque isso faz parte também, né? Agora, então, assim, a filha está tendo acesso ao que a mãe está falando, é isso? Aí, ó, vai
Amanda, se a filha está tendo acesso ou você que está sabendo? Porque às vezes a gente sabe, viu? Não, é sério. Paty, às vezes o paciente ele fala com a gente as coisas. Agora, também a gente tem uma das coisas que eu acho mais interessante é que a gente faça um rastreio. Não significa que a gente vai dar diagnóstico, não significa que a gente sai, enfim. Mas é importante a gente fazer o rastreio do estado cognitivo para que a gente possa passar isso para os outros profissionais e ter essa conversa, para a gente ter uma noção ali de como é que está esse rastreio cognitivo e de humor, né, do paciente. E aí você traz essa questão perfeita que é a qualificação. Então, assim, ter um profissional que entenda da gerontologia faz toda a diferença no contexto, no tratamento, né? No acolhimento, no tratamento, no acompanhamento desse idoso. Então, assim, já começa daí. Então, ele tendo esse conhecimento, ele estando preparado para lidar com esse público especificamente, ele consegue contribuir muito mais. Sim. Esse olhar já fica apurado, né? Então, assim, esse público, ele não deixa de estar vulnerável. Ele está vulnerável porque ele está perdendo, ele está num contexto de vida que ele está ressignificando, né? Algumas coisas, seja o declínio físico, né? Às vezes mental, que não deixa de ser cognitivo, independente disso, não tem. E por isso que a gente está falando aqui de promoção, né? De prevenção, porque a gente precisa se cuidar agora, inclusive nós, né? Profissionais da saúde que temos o conhecimento, nós precisamos ser exemplo nessa questão da qualidade, da preparação da qualidade de vida, se preparar para essa terceira fase. E aí a gente tem esse declínio natural. Então, existe uma vulnerabilidade e a depender desse equilíbrio emocional, a gente consegue lidar melhor ou pior com essas perdas. E aí a gente falou aqui, às vezes é perda de um ente querido, os amigos começam a falecer, né? Como é que eu vou elaborar isso? Ou coisas que minha locomoção vai ficando mais restrita. E aí até dá, não sei aí a faixa etária das pessoas que estão aqui, mas estou com 44. E eu lembro um primeiro sinal, né? Uma primeira transformação que eu senti foi a visão. E eu lembro que aos 30 e alguma coisa que eu fui no oftalmologista, ele disse assim, quando você tiver 40, você vai voltar aqui, você vai precisar do óculos. E hoje eu estou aos 44 e assim, eu não consigo ler nada sem o óculos. Porque no supermercado, nada, desculpe, né? Detalhe. O rótulo, os detalhezinhos no supermercado, hoje eu preciso. Então, é uma necessidade que eu não tinha antes. Eu preciso estar com meu óculos dentro da bolsa para quando eu for ler o cardápio no restaurante, eu botar lá plena, leio e volto, né? Mas isso é uma questão, para mim, tranquila, mas para a gente, isso aqui já começa a ser um sofrimento. Tem né? muita a necessidade. Né? Então, como é que entende isso? É a mesma coisa com o cabelo branco, né? Algumas pessoas já fazem questão, outras já é um drama. Meu Deus, o cabelo branco eu preciso pintar. Então, é muito pessoal, né? O envelhecer, ele é muito subjetivo, ele é muito individual, né? Exato. Não, e você falou uma coisa brilhante, a gente que quer trabalhar com atendimento à pessoa idosa, é importante a gente entender que quando a gente começa a pensar em aprofundar o nosso atendimento, como você mesma falou da sua história, né? Você falou que você teve essa chavinha mudando aí, você quis aprofundar o seu conhecimento para a pessoa idosa. Quando você quer conhecer, você começa a observar que vai além de aprimorar o seu atendimento para os outros. Você começa a observar que você também vai conhecer para você. Você começa a observar que cada vez que você acorda de manhã e que você pensa assim, ai, eu tô com uma preguicinha. E tá tudo bem ter a preguicinha também de manhã e você quer um pouco mais. Não tem problema também isso não. Mas às vezes quando você acorda e faz uma opção de, cara, tá, hoje não. Vou lá fazer minha caminhada. E aí você pensa assim, cara, minha caminhada de hoje serviu para hoje, mas também vai servir para o amanhã. Então, assim, quando você se aprofunda no público da pessoa idosa, independente da área que você está, você, na verdade, está pensando para o seu futuro também amanhã, para você se compreender o seu envelhecimento mesmo, de tipo, cara, tá tudo bem eu usar o óculos, tá tudo bem meu cabelo ficar branco, mas vai ter alguma outra questão que para você não vai estar tão tudo bem assim, mas você vai trabalhar isso. E até essa transformação dói. Dói. Foi assim, quando a gente, né, passou da infância para a adolescência, o nosso hormônio mudou, a gente ficava dizendo o que é que eu sou, para onde é que eu vou, né? Então, assim, a gente tem nossas fases, e é um processo normal. Agora, o que a gente também não pode normalizar é achar que velhice são perdas. Não são perdas. Não.
né? A gente pode envelhecer com saúde, a gente pode envelhecer ativos, né? E nós vamos envelhecer mais. Então, que a gente possa prevenir, se preparar para que a gente possa estar bem, viver bem esse tempo. E os nossos pacientes, como são muito já idosos, o que eu percebo mais, e eu acho que vocês também, não é o idoso em si, mas as pessoas que estão ao redor, né? As interfaces disso, né? São os filhos que estão percebendo o comportamento dos pais diferente, né? E os filhos já têm diferente, uma intergeracionalidade aí. Então, já tem uma cabeça diferente, já consegue enxergar por um outro ponto de vista. E tem causado, tem inquietado algumas pessoas, né? E, por um lado, como estudiosa, assim, como profissional da área, eu acho massa, porque são essas relações. Inclusive, eu acho que você falou também já hoje, estar inserido num grupo, né? Estar em contato com família, com pessoas, né? Uhum. Estimular essas relações é extremamente saudável e importante. É extremamente saudável. A gente não... Nem o idoso pode se isolar, que na maioria das vezes se isola, ele mesmo se coloca nessa posição, né? Que eu não sou interessante. Não, e ele se isola e, inclusive, isso é um dos fatores que a gente fala da prevenção. A gente está no mês... Esse mês é um mês que a gente comemora, não, perdão, a palavra foi errada. Mas esse é um mês que a gente fala de duas campanhas grandes, né? Inicialmente, a gente está falando agora... Vou falar, mas, pelo amor de Deus, que ninguém... É o Setembro Amarelo. É que ele é patenteado que fala, né? É o Setembro Amarelo, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é patentado que fala, né? Enfim. Então, fala sobre a prevenção do suicídio. E a gente precisa falar desse tema. Por isso, a gente está aqui hoje falando sobre prevenção dos transtornos emocionais. Então, e por mais que possa parecer, Renata, mas a gente está da gerontologia, né, Paty? E o que tem a ver? Tem a ver que é a maior população que comete, que recorre a tirar vidas é a população idosa. Percentualmente falando, aqui no Brasil, inclusive. Então, assim, a gente precisa falar desse tema. E, paralelamente a isso, a gente também tem o Setembro Lilás, que é com relação a incentivos e campanhas para a doença de Alzheimer. Então, é um mês de grande ali incentivos e campanhas importantes para a gente falar. Só que as duas campanhas também estão falando de atenção a essa importância de se isolar, de você não deixar que o social impacte, porque nas duas áreas o social é muito importante. Não é, Paty? Então, isso que eu ia falar, porque eles são multifatorial, né? As duas situações não acontecem por um motivo só. Ah, aconteceu isso comigo, vou querer me suicidar. Não é assim. É o copo que esborra. É a vida toda, é um conjunto de situações que que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, né? Seja independente do âmbito, se é familiar, se é profissional, se é na escola, enfim, na comunidade. Então, são influências da comunidade que vão gerar inquietações, né? Sofrimentos, ao longo de um período que, infelizmente, por vezes descarrega nisso. E a gente, de novo, está falando de prevenção, né? Então, por isso que a gente precisa começar um quanto antes. Começar nós, como profissionais de saúde, e também passar isso, e observar e conversar muito isso com os nossos pacientes. Perceber isso. Apesar de que, quando a gente fala de psicologia, infelizmente, ainda acontece realmente esse preconceito, né? E a gente e fica muito difícil você falar de prevenção se as pessoas, infelizmente, só recorrem quando já não tem mais jeito, quando acontece, né, algum fato mais importante que limita, e aí eita, agora tem que ir para o psicólogo, né? Quando a batata já está bem quente, o negócio está pegando fogo. Sempre, então, assim, como uma última opção, né? Mas a saúde mental, ela é assim, cada vez mais necessária. E quando a gente fala de estilo de vida, porque, né, a gente falou sobre essa questão das práticas, que foram vividas ou não vividas, esse estilo de vida, ele está incluído, por isso que esse social que destrói, ele constrói.
Então, a importância da gente estar se alimentar, né, de boas relações, de relações saudáveis, né? Em todos os nossos contextos da vida. Então, começa pela gente, quando a gente tem uma boa relação com o nosso corpo, com a nossa profissão, com a nosso papel, com a nossa imagem, né? E também quando a gente tem quando a gente cultiva essas relações ou não, porque o mundo não é perfeito. Então, assim, eu vivi uma relação tóxica, ou eu estou numa relação tóxica, mas tudo bem, mas você percebeu agora? Então vamos agora? Vamos ajustar isso? Nunca é tarde para começar, né? Nunca. Mudar Exatamente. o cenário. É igual a prevenção em relação ao exercício. Ah, mas eu nunca fiz. Não tem problema, nunca é tarde. Vamos embora, vamos começar agora. Não, a gente pode começar. É lógico, né, que o quanto antes começar melhor, mas nunca é tarde para a gente começar. Vamos embora, não tem problema. Né? E eu acho que a fisioterapia, Rê, vocês aí estão de parabéns, assim, porque eu acho que é uma das áreas da saúde que mais tem está próxima, essa proximidade, né, com o idoso. Mas esse cuidado, eu acho que pelo próprio exercício da atividade mesmo, né? Essa proximidade, ela não é simbólica, ela é real, né? Acho que até se mistura em algum momento aí. E essa sensibilidade é muito importante que ela seja desenvolvida. Muito importante, né? Para auxiliar, para dar o atendimento aí completo para esse idoso. Né? A escutativa, empática. Eu gosto muito de falar de escutativa, empática e recentemente eu estava lendo muito sobre compaixão, sabe? Porque às vezes a gente é tão empático de se colocar no lugar do outro que acaba que a gente absorve inclusive a dor do outro, né? E aí tenha compaixão consigo mesma, pelo amor de Deus. É verdade. Né? Porque aí a gente não precisa estar bem, né? A gente precisa estar bem para poder fazer esse trabalho, é verdade. E é um limiar muito tênue. Né? É uma linhazinha muito tênue mesmo, porque você está ali vivendo, você está sentindo, você está se envolvendo. E ao passo que você tem que dar o seu limite, porque você também é um ser humano e você precisa se cuidar para, enfim. Eu acredito muito em energia, né? Eu falo muito isso. E a gente é muito toque. A fisioterapia é muito toque, a gente toca muito no paciente, a gente troca muita energia, né? Então, aí eu falo com o pessoal, os meus alunos, né? Eu gosto de falar assim, cara, a gente é muito toque, às vezes tira o sapato para aterrar. Eu aprendi isso com uma paciente minha. Ela também era muito energética, muita energia. Aí ela falava assim, minha filha, trabalha descalça. Aí eu, oi? Aí ela, trabalha descalça, tira o sapato para você aterrar. Aí eu, como assim? Ela você toca na gente. É verdade. Então você troca energia. Joga essa energia pro chão. Aí eu, menina, não é que faz sentido? Super sentido. Inclusive, eu tenho uma paciente que é fisioterapeuta, ela diz isso direto. Ela chega assim, porque troca essa energia e o desgaste e a atenção dela e dizer assim, peraí, porque eu preciso também me cuidar, eu preciso ter minha qualidade de vida também. E quer queira, quer não, precisa. Minha filha. Aí eu pergunto, quantos fisioterapeutas aqui tem terapeuta? Tem psicólogo? Vamos levantar uma enquete aqui. Importante, Por favor, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai, levanta a mão aí. Levanta a mão aqui. Quantos fisioterapeutas têm terapeutas, hein? Quantos de vocês? Tô de olho, gente. Pelo amor de Deus, hein, gente? É importante, é muito bom, porque faz parte do autocuidado, faz parte da preparação. Mas esse do aterramento também acredito nas energias, viu? Acho que faz parte para buscar o equilíbrio. Não, eu também, assim, eu falo, até inclusive isso daí foi outra coisa que eu aprendi. Terapia é diferente de coisas terapêuticas. Eu vou muito na praia, eu gosto de ir na areia, eu gosto de trabalhar às vezes descalço, eu entro na casa do meu paciente, que eu atendo só domiciliar. Entro na casa do meu paciente descalço, enfim, quando dá, né, enfim. Mas eu não deixo a minha terapia, porque terapia é uma coisa, terapêuticos são outras. Boa, exatamente. E eu falo isso para os meus pacientes também, porque às vezes meus pacientes, eles confundem. Às vezes o paciente fala, porque isso é minha terapia. Eu falo, não, é terapêutico. Inclusive, qual é o nome do exercício? Exercício terapêutico.
A fisioterapia tem exercício terapêutico, não é terapia. Terapia isso é mesmo. fisioterapia, tá? Gente, por favor. Psicoterapia, que a gente chama, é a técnica, é ciência, né? Existe técnica para isso. Mas essa questão do bem-estar, que não é só para o profissional, mas para a pessoa, o paciente também, ele está relacionado a essa troca, né? Ele está no local, fazer boas escolhas, estar no local, fazer atividades. O exercício, eu acho que a fisioterapia também tem essa magia, porque além de tudo, ainda fazer exercício, né? Eu digo, além Exato. de tudo, assim, além do benefício, você está se exercitando, Sim. né? Eu também tenho uma paciente que ela visita, ou eu ia também domiciliar, e ela recebe a visita do fisioterapeuta lá 2 vezes por semana. E você percebe que é o evento, né? Porque é a única forma que ela tem de se exercitar. Sim. É uma oportunidade que ela tem, né, devido à situação dela, de estar fazendo um movimento. E o movimento é importante, né? Para o nosso corpo, enfim. Para a gente ter se sentir, ter uma atividade, ter uma rotina. Né? Então, a gente assim, precisa dar voz a esse idoso. Escutem os seus pacientes, né? Ouçam a eles. Por mais que exista uma família ali por trás que diz, tá com demência. Aí ele não quer, não, ele nunca gostou. Aí eu... Né? Não, pelo amor de Deus. Vamos ouvir, porque a saúde mental tá aí. É importante é importante a gente escutar esse familiar para a gente entender quem era essa pessoa, né? Tudo mais, mas entender o que é essa pessoa ali agora, naquele momento, para diferenciar, né, Paty? O que essa pessoa quer ali naquele momento e o que o familiar quer. Outra coisa que a gente conversou também, que eu acho que é interessante, que você ressaltou um ponto muito interessante. Muitas das vezes a gente vai ouvindo que a escolha do paciente vai sendo retirada. Então, o próprio familiar vai tirando a autonomia ali do paciente, ou seja, a capacidade de decisão, né? Exatamente. E aí, você escuta para ver o que é a vontade do familiar que está retirando ali a autonomia, né? E eu já escuto, viu, Rê, alguns depoimentos de pessoas assim, mas o gerontólogo perguntou a ele. Aí o familiar fica frustrado, porque ele diz, poxa, quem queria falar era eu. Quem acha que ele está sentindo sou eu. Quem sabe sou eu. Mas, veja, então eu já estou percebendo essa movimentação do profissional da saúde em se direcionar para o idoso, e isso está causando inquietação em quem está ao redor, né? Nessa família, imagine. Tá vendo? Tem um lado positivo que a gente já está fazendo movimento, mas aqui a gente precisa fortalecer isso. A gente precisa, né? Levar isso e fazer essa escuta qualificada para a gente entender, porque os nossos sentimentos, eles não envelhecem. Os nossos sonhos não envelhecem. Esse paciente, ele continua sentindo amor, raiva, ódio, tudo que a gente sente. Ele vivo, o sangue está correndo. Inclusive é o que a gente deseja, né? O que a gente quer é que a pessoa não envelheça os sentimentos, não envelheça os sonhos, que ele continue buscando, inclusive, o que mais importa para essa pessoa. Pois não é? Pois é. E é justo, né? Injusto seria se a gente tirasse esse direito do ser humano. Ele é um ser humano. Então, tem sonhos. E enquanto houver vida e possibilidade de realizar esses sonhos, eles existem. Eu não vou dizer assim, eu envelheci, pronto, agora eu não posso sonhar com mais nada. O que foi, o que não foi, não vai ser mais. Não, pelo amor de Deus. E mais do que nunca, porque como a expectativa de vida aumentou, a gente vai viver mais. Então, o modelo mental que a gente tinha de uma possibilidade de realização de uma pessoa de 60 anos, alguns anos atrás, não é o mesmo de hoje. Porque hoje, com 60 anos, ela vai estar quase na metade da vida. Né? Não, e detalhe, se você retira isso, se você perde essa motivação, esse propósito, aí sim acontece os riscos de então a doença tão grave, enfim. E aí sim, um risco de suicídio e tudo mais, não é? É porque a gente vê assim, existe um declínio, como a gente comentou aqui. E isso já não é fácil. Você ressignificar suas condições, né? Como eu vou ajustar a minha vida para me adaptar a essa nova condição? Uns mais cedo, uns mais tarde, uns mais fáceis, uns mais difíceis. Ele é individual. Então, isso já acontece. Outra coisa é eu pensar assim,
Se eu não tiver condições favoráveis, se o meu meio não for favorável para isso, aí vai potencializar essa dificuldade, esse sofrimento, essa angústia, né? Essa depressão, essa falta de sentido, né? Uhum. Isso vai piorar. Então, a gente precisa trabalhar, vamos considerar em tempos e temperatura normais, que a situação não é fácil já. E já existe uma tendência de isolamento social, né? Como a gente já falou, existe um processo de perdas, né? De declínio mesmo, de doenças que vão aparecendo naturais do tempo, não pela idade em si, mas por tudo que a gente fez durante o ano todo, né? Ao longo ali daquela vida. É. Então, vai. E essas situações, então, toda vez, não é porque eu tô velho, não é porque eu tô velho, né? É porque a conta chegou e uma hora ia chegar. Para uns, ia chegar até antes, né? Para uns, chegar até antes. Então, esse manejo, esse cuidado, essa escuta, porque é sensível, é vida, é bem-estar, né? É muito particular, é muito individual. Então, e aí eu acho que a fisioterapia anda junto aí com a psicologia, porque é esse movimento, esse exercício, né? Essa escuta, tudo isso vai trabalhar na prevenção. Essa bandeira precisa ser levantada sempre por todo profissional da saúde. Sim, precisa. Uma coisa que eu ia falar também quando eu falar sobre o contato, né, da sociedade, dessa sociedade, do convívio social, é o quanto a intergeracionalidade acrescenta, é importante, estimula, vamos favorecer, né? Não vou, você já imaginou se nossas amizades, que de certa forma ela é dividida por faixa etária, né? Criança sobre criança, adolescente com adolescente, adulto com adulto, não sei quem, não sei quem. A gente precisa mexer nisso. E tem um preconceito da idade, né? O idadismo, que vem do ageísmo, a palavra, né? O idadismo, ele é isso, ele interfere, na verdade, ele interfere diretamente nessa intergeracionalidade, que é o preconceito de que o velho não sabe de nada, porque ele tá antiquado. Isso. E o mais novo, o mais novo é chato, né? Ele só gosta de coisas que eu não gosto. Então, é isso, quando você separa por faixas etárias, você está afastando de ter esses encontros. Essa troca. Exato. Tem ai meu Deus, o Sérgio Cortella. Eu amo esse professor de filosofia. E ele tem uma das aulas dele que está disponível até no YouTube, que ele fala assim, ele explica que para que ele possa ser um bom professor, né, ele tem que estar sempre atualizado. Porque ele, para estar na sala de aula, ele tem que saber o que os alunos dele escutam, o que os alunos dele conversam, enfim, o que eles estão falando, né? Então, ele frequenta Rock in Rio, ele vai no cinema assistir a Marvel, ele vai... E aí você vê uma pessoa, que eu não sei exatamente qual a faixa etária dele, mas eu acredito que ele já... Eu não lembro, o Sérgio Cortella já deve estar com quantos anos? Não lembro. Também. Não lembro. Mas ele... Enfim, então imagina essa pessoa que... 69, quase 47 anos. Mas, enfim, aí vem a gente, nem parece. Aplicadismo, nem parece. Mas, enfim, então imagina, uma pessoa que poderia aplicar, porque também existe esse idadismo com a pessoa de 69 anos com o mais novo que, tipo, Rock in Rio... só tem esses jovens aí com essas músicas horrorosas que eu não gosto, porque só da minha época que é boa. E ele não, ele pensando, eu tenho que ir porque eu preciso escutar o que os meus alunos hoje escutam. Ao mesmo tempo, cara, a pessoa mais nova, eu vou conversar com ele porque ele vai me acrescentar. Isso faz parte de uma sociedade, pelo menos. O que a gente pode aprender com isso? Isso faz parte de uma sociedade mais sólida. Acredito que você possa contribuir com essa fala também. Não, perfeito, perfeito. Eu adoro, eu estimulo sempre, né? Eu gosto de estar com o ambiente. Sábado mesmo, no encontro que a gente fez lá no café, tinha jovens, tinha pessoas mais maduras, enfim, essa troca idosa, minha mãe estava lá. Então, eu acho massa essa troca, porque isso é vida também, isso é saúde mental.
E né? A gente precisa favorecer isso. Dói quando você vê assim, paciente dizer assim, não vou falar, não, eles não tem mais nada interessante para falar, não. Aí os netos vêm, não, eles nem vêm aqui, porque não se interessam porque eu falo, tipo, não tem valor, já passou, é coisa ultrapassada, né? Imagina o sofrimento de uma pessoa, imagina a gente, cada um de nós, a gente dizer assim, eu não vou conversar, estou aqui num ambiente com a família reunida e eu não vou falar porque as pessoas acham que eu não tenho nada interessante para falar. Como ela está se sentindo, né? Que falta de respeito é essa pela fala uma do sensação outro, né? de invalidez, né? Total, total. E isso é uma gotinha todo dia, né? Em algum evento. Por coincidência, como a gente estava falando, essa questão da idade, das amizades, elas acabam sendo segregadas pelas faixas etárias. Então, isso acontece também lá, quando chega na fase, né, do idoso, do velho, da velhice, aí você, cadê seus amigos? Não, E cada um, aí, a gente se afastou, cada um está na sua casa, não se vê mais. Mas por quê? Né? É uma construção social isso. Por que a gente não, por que não pode se encontrar num cafezinho, né? quando começa esses amigos a N outras questões, mas muitas vezes falecer, Isso, uma isso, tá com uma limitação funcional, uma limitação física maior, isso. tá restrito ao ambiente de casa, e aí você não vai até ele. Isso. Então, E também não construiu novas amizades. aí não construiu novas amizades, porque tem a questão da restrição da faixa etária. Eu não me envolvo com pessoas mais novas, eu não me envolvo com pessoas mais velhas, então eu tô no meu. Pronto. Vocês são. E a própria construção da vida, né? Geralmente a gente faz amizade lá no máximo na faculdade, e depois casa, acabou. Né? Se der sorte aí de ter casais amigos, ainda viram novos amigos. Se não, são aqueles mesmos amigos que a gente fez. É difícil. Será? Eu acho que vai ter uma enquete aí, né? Em que faixa etária a gente deixa de fazer novos amigos, né? Faz perceber, né? Em que faixa etária você. Que Você acha que preguiça é já essa, né? completou? Que preguiça é essa, gente? Exatamente. E essa troca, e oportunidades vêm. Mas aí você vê, muitas vezes é esse idoso que diz assim, eu não tenho, é imagem, autoimagem. Eu não sou mais interessante, porque a idade está relacionada a interesse, né? A ser interessante nesse caso. Então, assim, eu nem procuro, porque eu não tenho mais nada para acrescentar. O jovem é interessante, né? É o novo, né? O novo. É. E, e eu acho que aí vem casa com a sua fala. O que é o velho para você? E o que é o novo? E por que o novo, vamos dizer que é hoje o digital, ele não é para todo mundo? Ou o novo é só para quem tem uma faixa etária tamanho tal, Sim. né? Sim. E assim, eu achei interessante. E aí, isso aí dá um bom pano para manga. A gente já vai falar de gerotecnologia também, né? Enfim. Oh. Mas eu queria trazer um exemplo que foi interessante ontem, que eu tô na casa dos meus pais e hoje fui na América com minha mãe, né? E assim que eu cheguei aqui, hoje os planos de saúde tá com um aplicativozinho, você tem a carteira digital e você faz suas autorizações e você tem o extratozinho lá. E aí meu pai se preocupou em baixar esse aplicativo no celular da minha mãe, porque até então eles vão sempre juntos, então ele acaba tendo acesso às duas carteirinhas. E hoje ela iria só comigo. Então, perceba, né? O que é o novo? Boa. Né? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. Não é sobre novo e velho, não é sobre faixa etária. Não. É sobre você ser um ser humano, é sobre você ter sentimento, é sobre você sentir, ter sonhos e querer realizá-los, e ter o direito de realizá-los. Né? E também, eu acredito, não sei se você vai concordar com isso, mas eu acredito também que ao longo da vida, aí eu acredito que seja muito também ao longo da vida, você ter mais, ou melhor, menos inflexibilidade cognitiva, ver se Total. para você aceitar as mudanças que a vida vai ter. Porque eu também encontro, veja bem, eu tenho perfis de pacientes que eu chego na casa do meu paciente, a paciente está com o celular e ela baixando o aplicativo, e se não sabe baixar, me pede ajuda e tá lá fazendo e acontecendo. E eu tenho o mesmo perfil de pacientes que às vezes são mais novas
Ou seja, não é uma questão de, mas é porque é mais velha. Não. Não vem me dizer que é por conta da idade. É por conta de que ao longo da vida foi construído uma inflexibilidade cognitiva e que fez uma resistência de que eu não aceito o novo. Exatamente. A mesma pessoa, ela pega e constrói, inclusive na fase da velhice, constrói lá uma resistência de que eu não vou aceitar essa revolução tecnológica, eu não vou aceitar, não é? É muito complicado, isso não é para mim, não tenho mais idade para isso. Exato, aí pronto, cria esse mundo. Criou essa resistência. Também é de uma realidade. E essa pessoa, não estou falando que essa pessoa tenha um comprometimento cognitivo. Mas Renata, essa pessoa tem um comprometimento cognitivo leve. Renata, essa pessoa ela tem uma incapacidade cognitiva, ou seja, tem ali um quadro de demência, Não. Imagina. Tô falando. Ela teve uma resistência que ela criou ao longo da vida, né? Imagino. Renata, acho que assim, profissionais da saúde precisam refletir sobre a sua velhice, né? Eu acho que cada um de nós, assim como a primeira pergunta foi interessante, se todo mundo está com a terapia em dia, eu acho que... Como é que você encara a sua velhice? Qual o significado que você tem para ela? Acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque isso vai mudar a nossa forma de enxergar, vai mudar a nossa forma de nos relacionar com pessoas e com a vida, né? E também falando ainda sobre prevenção, outro tema prevenção, ela é um todo. Então, até os próprios exames regulares a gente se negligencia, né? Nosso exame de rotina. Veja quanto comportamento disfuncional para querer ter uma velhice ativa, né? Então, falando de prevenção, a gente precisa atentar para isso. Eu não vacilei esse ano, gente, com dor de cabeça, eu achando que minha dor de cabeça era normal. Olha, eu achando que minha dor de cabeça era normal, se tratava de uma enxaqueca, precisei parar no hospital, ficar internada. Olha. Porque o corpo fala, né? O corpo da gente fala. O corpo da gente fala. Não tem. É o mistério e a beleza do ser humano é essa. É o mistério e a beleza ao mesmo tempo, né? E aí alguma coisa tocou no coração que todo mundo resolveu estudar isso, né, gente? A saúde, viemos parar por aqui, nada foi por acaso. Então, realmente um mistério. Mas quando a gente fala dessa questão da prevenção, a gente precisa estar observando o paciente como um todo, o histórico de vida, né? E como ele está se relacionando. Não só dele para com o meio, mas do meio para com ele. Como é essa relação, né? Perfeito. Isso aí. Não, e aí, contribuição da fisioterapia com essa relação da psicologia perceba, tenha esse olhar, tenha essa empatia, tenha essa escutativa, de perceber o que o paciente e essa relação do meio, dos familiares com os cuidadores, como é que é essa relação, para que a gente possa ter essa percepção e como a gente pode melhorar essa relação. Mas não no sentido de que a gente vai atuar ou ser o terapeuta, não é isso. É no sentido de que a gente possa perceber e encaminhar. E ter esse olhar vai facilitar o nosso tratamento. É isso que eu sempre bato na tecla. Isso facilita o nosso tratamento. Porque muitas das vezes, dos nossos tratamentos precisam ter a equipe multidisciplinar, porque senão a gente enxuga gelo, sim. Mas Renata, é primeira linha de tratamento. Mas Renata, eu sei que a gente vai ter uma abordagem da fisioterapia muito eficaz, só que a gente vai ficar martelando muita coisa que, cara, se eu não tivesse a ajuda de outro profissional, se eu tivesse a parceria ali comigo, eu poderia estar deslanchando com esse tratamento, entende? Verdade. E você falou, eu tenho uma amiga também que é fisioterapeuta, ela falou isso, ela fez, Patrícia, tu tem condições mais. É uma dor emocional, porque eu já fiz tudo que eu podia fazer, a dor não vai embora. E mas gente. A dor, ela tem comportamento biopsicossocial. A dor, a gente não pode tratar ela de forma só física. Não existe isso. A dor ela tem todo o padrão biopsicossocial.
E tá ultrapassado a gente pensar que dor é só física, não tem condições. Então precisa do... Por isso que eu falo, tá enxugando gelo muitas das vezes, entende? E em outras condições, viu? Então precisa desse olhar, precisa dessa escuta ativa, precisa entender e respeitar o paciente, enfim. Então, acho que... Nossa, a gente vai falar mais se deixar, né, Paty? Ah, não. Se deixar, a gente passa aí mais 2 horas. Eu tô vendo aqui o pessoal dando parabéns pra gente. Ah, Eu gostei. Olha, pessoal, manda as dúvidas, apesar de que eu acho que em 5 minutos a nossa live vai encerrar, hein? É? Tá dando do tempo? Não. Mas, Paty, olha, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado, mas eu acredito que a gente vai poder fazer vários outros encontros para a gente trazer mais assuntos sobre esse, enfim, não só falar de prevenção, mas falar também da atuação desse conjunto, da gente conversar das interpretações, né? Isso, e falar sobre a equipe multidisciplinar, falar sobre isso é muito importante. E obrigada por ter aceitado estar aqui. Imagina, eu que agradeço, para minha satisfação, estou super à disposição para quando você precisar. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo aí pelos elogios, quem participou, né? Depois podem deixar dúvidas aí com o Rei, ela passa. E assim, eu sou muito a favor, e essa é a beleza da equipe multidisciplinar, não é por acaso, né? Porque todos juntos a gente soma e a gente tem melhores resultados, né? Para o nosso paciente. Mas não vamos esquecer que a gente já está bem. Então, vejam as reflexões aí, que a gente precisa estar bem, para a gente oferecer um bom tratamento, né? Exato, Obrigada, a gente... viu? Quem cuida do cuidador, né, Paty? Exatamente. Quem cuida do cuidador. Olha, gente, todo mundo, quem quiser mandar alguma dúvida, falar alguma coisa, não deu tempo de escrever aqui, não tem problema. Ou pode mandar para mim, um caminho para a Paty, mas também, gente, segue a Paty aqui, não esquece, acho que tem como clicar aqui em cima e seguir, não tem? Qualquer coisa, segue aqui a Paty, ou então manda para mim que eu mando, encaminho, não tem problema. A live vai ficar gravada também. Ó, Paty, mais uma vez. Obrigada, viu? Tchau, Até gente. Boa noite. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo.